Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que alegria estarmos aqui juntos novamente para compartilharmos do estudo da lição da Escola Sabatina. Chegamos à lição de número 5. A lição de número 5 é uma continuação da lição número 4, onde vai trabalhando e nos trazendo a importância de compreendermos esse Deus, que é um Deus de amor, que é um Deus de graça, que é um Deus de justiça, entendermos esses atributos de Deus, compreendermos realmente este contexto de um Deus que guerreia, um Deus que luta por nós, um Deus que esteve adiante das batalhas no contexto de Israel e um Deus que hoje luta pelas suas batalhas que você enfrenta diariamente na sua vida. Nós possamos realmente compreender a respeito deste Deus e concluirmos então esse estudo desse Deus que guerreia, desse Deus que está realmente lutando por cada um de nós. A lição dessa semana realmente está muito interessante, muito importante. Vale a pena você se aprofundar nos textos bíblicos, estudar realmente ainda mais, porque você vai entrar dentro de um contexto onde talvez muitas coisas você não compreendia. Por isso realmente é muito importante o estudo da lição da Escola Sabatina. E por isso eu digo sempre a importância de você dedicar tempo para estudar a lição todos os dias da sua vida. Amém? Louvado seja Deus por isso. Vamos lá para a lição de número 5. Deus luta por vocês. Já nos traz realmente um título extraordinário que nos leva realmente a refletirmos. Não estamos sozinhos neste mundo. Se pudéssemos olhar ao nosso redor, sim, é certo, veríamos também as forças do mal sempre tentando nos destruir. Isso é certo. Mas se também pudéssemos olhar ao nosso redor, veríamos um Deus todo-poderoso, anjos de Deus que lutam por nós. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Vamos lá para o verso para memorizar? Verso para memorizar se encontra no livro de Josué, capítulo 10, no verso 42, que para mim é um resumo teológico de toda a mensagem que Josué, sim, Josué, que escreve esse livro, Josué quer trazer para nós, inspirado por Deus. E qual é essa mensagem, pastor? Qual é esse tema central de todo o livro? É entendermos que a vitória, que a conquista, ela pertence ao Senhor. É entendermos que Deus luta por nós. Amém? O verso para memorizar diz assim: E, de uma vez, tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Amém? Ou seja, esse versículo encerra o relato das vitórias de Josué sobre os reis do sul de Canaã. Porém, claramente nos mostra que eles só venceram porque o Senhor, Deus, pelejava por eles. Amém? Louvado seja Deus por isso. É interessante nós notarmos que as vitórias de Josué, elas foram de certa maneira rápidas, decisivas. Como de certa maneira Deus estivesse acelerando o processo para que eles pudessem realmente entrar na terra prometida. E é interessante nós notarmos isso, mas em especial sempre buscarmos trazer algumas aplicações para nós hoje. Uma delas é entender que o mesmo Deus que fez o sol parar, e este é o contexto de Josué capítulo 10, o mesmo Deus que faz aquele milagre astronômico extraordinário, onde seres humanos não conseguem explicar, mas o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é um Deus que pode todas as coisas, e basta eu ter fé e entender que Ele está no comando de tudo, e Ele pode realmente realizar coisas que aos olhares humanos é impossível, mas para Deus tudo é possível. Entendermos que este mesmo Deus que fez o sol parar é o mesmo Deus que sustém a nossa fé hoje, nos últimos dias. O mesmo Deus que consegue parar o sol é o mesmo Deus que sustém a sua fé nos últimos dias. Por isso, confie nesse Deus. Entregue teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais, ele tudo o fará. Amém? Louvado seja Deus por isso, o mesmo Deus que lutou por Israel, ele luta por você hoje. Amém? Vamos lá para a lição de domingo? Lição de domingo traz o título A Iniquidade dos Cananeus
e nos leva a estudarmos alguns textos. Um deles é o livro de Gênesis, capítulo 15, verso 16. E em Gênesis 15, 16, você vai perceber que Canaã é dada como um ato de justiça divina. Isso mesmo. Você vai perceber que é uma promessa, então, que se cumpre. Você vai entender que Deus ele adiou por 4 gerações a entrada na Terra Prometida. E por que ele adiou por 4 gerações? Você vai entender dentro da história, mas um dos pontos muito importantes para você entender é que a justiça e misericórdia de Deus exigiam tempo. E para que esse tempo? Para um arrependimento dos cananeus. Ou seja, Deus queria que aquele povo que habitava então na Terra Prometida, porque sim, lá na Terra Prometida, os cananeus lá habitavam, Deus queria com que aquele povo pudesse então se arrepender. Ok? Esse ponto realmente é muito interessante nós entendermos. Quando nós vamos no livro de Levítico, no capítulo 18, no verso 24 ao verso 30, você vai observar que existia uma impureza moral, uma impureza espiritual que corrompia realmente a terra. Você vai observar isso claramente, ou seja, Deus ele não expulsa os cananeus, e aqui eu quero frisar esse ponto com vocês, para vocês entenderem Deus, entender o amor de Deus. É claro que entender Deus por completo é impossível, mas nesse ponto é fácil de compreender o que Deus está fazendo. É muito interessante você notar que o Deus não expulsa os cananeus por favoritismo. Ah, porque eu prefiro essa nação ao invés de vocês. Porque eu prefiro esse povo ao invés de vocês. Não, não é isso que Deus está fazendo. Deus não expulsa os cananeus por favoritismo, mas Deus expulsa os cananeus por quê? Por causa da idolatria. E Deus queria agora fazer o quê? Deus queria purificar a terra. E esse é o objetivo de Deus. Deus quer purificar. Deus quer com que a terra seja de acordo à vontade dele, assim como ele criou lá no início. Deus queria fazer do povo israelita uma bênção para todas as nações. Lembra do chamado a Abraão? Lembra? O que diz lá para Abraão? Se tu uma bênção. E Deus agora está cumprindo esse chamado de Abraão com o povo israelita, para que o povo israelita pudesse ser uma bênção a todas as nações. Isso mesmo. E Deus, então, ele não está trazendo um favoritismo para o povo israelita, mas Deus expulsa os cananeus pelo fato de eles ainda estarem dentro deste contexto da idolatria. Mas eles tiveram ainda 4 gerações para esse arrependimento. 40 anos no deserto, o povo israelita fica após a saída do Egito. E eles não têm esse tempo, um período, para que pudessem se arrepender, mas não se arrependem. E por esse motivo, então, Deus os expulsa. É importante nós frisarmos este ponto, entendermos que a oferta da terra de Canaã não foi um mero privilégio político, mas um cumprimento de um plano divino. O outro ponto importante é nós lermos também Deuteronômio, o autor manda nós ler, Deuteronômio capítulo 18, verso 9 ao 14. Você vai ver que Deus alerta o povo para não adotar os costumes daquele povo que vivia então na terra, daquele povo que agora é expulso. Isso é muito interessante você notar. Por quê? Porque se o povo israelita adotasse o costume daquele povo, eles também não entrariam na terra ou seriam também expulsos. Esse ponto é muito importante entender, porque Deus não está escolhendo uma nação específica. Deus quer um povo que realmente seja uma bênção para todas as nações. Um povo que sirva ao Deus verdadeiro, que mostre que servir a este Deus realmente vale a pena, porque ter esse Deus como nosso rei realmente é ter o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores ao nosso lado. Amém? Então esse ponto é muito importante dentro do livro de Deuteronômio. No livro de Esdras, o autor também sugere para nós lermos, Esdras capítulo 9, verso 11, você vai ver que a terra é santa porque ela pertence a Deus. Ou seja, não é porque há um povo agora nessa terra que se torna a terra santa. Não, a terra é santa porque ela pertence a Deus. Mas aí há algo muito importante. A santidade da terra dependia então agora da obediência do povo. Então, se esse povo agora
realmente servisse ao Deus Todo-Poderoso, a santidade da terra então iria acontecer e aquela terra, aquela região, aquele povo poderia então ser uma bênção a todas as nações. E aqui há algo muito importante que nós devemos buscar aplicar também para nós hoje. Assim como o Senhor expulsou os cananeus para dar a Israel uma terra pura, ele limpará a terra de toda injustiça para estabelecer o seu reino eterno. Amém? Jesus voltará a este mundo e Deus irá purificar a terra com fogo. Amém? Por esse motivo, Deus então nos dará a terra de acordo à vontade dele. E é interessante nós notarmos isso porque Deus irá estabelecer isso. E Deus irá então destruir o mal, destruir o pecado e todos aqueles que se prostrarem então do lado do mal. Porque, aliás, Deus quer purificar, Deus quer limpar. E ao limpar, ao purificar, Deus precisa tirar o mal por completo. E tirar o mal por completo é tirar também aqueles que optaram em escolher o mal. E a lição dessa semana está trabalhando exatamente sobre esse ponto, para entender então esse Deus que guerreia, na verdade, contra a injustiça, contra a idolatria, contra o mal, porque ele quer purificar, ele quer que esse mundo novamente seja perfeito. E por isso ele veio a este mundo, pagou o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado, e prometeu que vai voltar para estabelecer então a cidade santa, a nova Jerusalém, onde teremos a oportunidade de vivermos com Deus face a face. Amém? Louvado seja Deus. A lição de segunda-feira agora traz o título Juiz Supremo e nos leva a estudar alguns textos. Um deles é o livro de Gênesis, capítulo 18, onde traz o contexto de entender essa justiça de Deus, esse juiz supremo. Gênesis capítulo 18, no verso 25, relata que a justiça divina é o padrão de todo o juízo. Quando você vai em Salmo capítulo 7, que o autor também relata que nós devemos aqui estudar, você vai observar que o Senhor ele guerreia contra o mal. E por que o Senhor guerreia contra o mal? Porque ele é justo. Amém? Nós precisamos compreender isso. Não é que Deus gosta de guerras, não. Deus guerreia contra o mal. Deus guerreia contra o mal porque ele é justo e Deus quer purificar todas as coisas. Amém? Louvado seja Deus por isso. Quando você vai no livro de Salmo, capítulo 82, você vai ver a expressão deuses. E essa expressão deuses, elas são autoridades humanas ou espirituais. E podemos dizer assim, Deus é o juiz supremo que guerreia contra toda injustiça, contra toda a opressão. Esse é o nosso Deus. Ele não guerreia por guerrear. Ele não guerreia por conquistar terras, porque, aliás, ele é o dono de tudo. Mas ele guerreia contra a injustiça, contra a opressão. Ele guerreia contra o mal, porque ele quer purificar todas as coisas. Amém? Louvado seja Deus. Quando você vai no livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, você vai ver que a mesma mão que guerreia contra o mal, ela é a mesma mão que coroa os fiéis. E esse ponto é muito importante, por quê? Porque você vê que esses atributos de Deus, a misericórdia e a justiça, elas se unem. Elas são atributos de Deus. Amém? Louvado seja a Deus por isso. O autor aqui claramente ele coloca alguns pontos muito importantes, onde nos leva a entender que Deus não guerreia por ambição ou poder, mas por justiça e redenção. Ele relata que a santidade do caráter de Deus significa que ele não tolera o pecado. Ele é paciente, mas o pecado deve receber o seu salário final. E qual que é o salário final do pecado? É a morte. Isso mesmo. Quando você vai em Romanos capítulo 6, verso 23, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, você escolhe. Você escolhe a Deus ou o mal. Você escolhe o pecado ou a obediência. Mas entenda que o salário do pecado é a morte. E Deus irá purificar todas as coisas. Amém? Assim como dentro desse contexto dessas guerras de Israel, onde Deus está purificando realmente a terra, porque Deus queria fazer daquela nação, daquele local, uma bênção para todas as nações. Amém? Louvado seja Deus. O autor também relata que todo o conceito de guerra santa pode ser compreendido apenas se for visto à luz da atuação de Deus como juiz. Então, para eu entender esse contexto de
guerra santa, eu preciso entender quem é Deus e entender que esse Deus é realmente o juiz. Entender que as guerras de Israel não tinham o objetivo de alcançar glória para o povo. E o autor relata que o objetivo das guerras de Israel era estabelecer a justiça e a paz de Deus dentro daquele território. Ou seja, o autor diz que dizer que Yahvé é guerreiro significa que, como juiz, ele está comprometido em implementar, promover e manter o governo da lei, que é o reflexo do seu caráter. Ou seja, o objetivo da atuação de Yahvé nunca é a guerra em si, ou mesmo a vitória em si, mas o restabelecimento da justiça e da paz. E esse ponto é muito importante. Eu estava buscando o comentário adventista para entender um pouco mais sobre esse assunto também, e dentro do espírito de profecia. E o comentário adventista, ele relata uma frase que eu coloquei aqui na minha lição, que é bem interessante. E ele diz assim: o juiz de toda a terra não pode agir injustamente. Suas guerras não são guerras humanas, mas ato de juízo santo, conduzidos para restaurar a justiça e revelar o seu amor. Amém? Ou seja, suas guerras não são guerras humanas que nós vemos acontecer aí nos nossos dias. Não é esse tipo de guerra que Deus guerreava naquela época. O tipo de guerra de Deus era o ato de juízo santo, conduzidos para restaurar a justiça e revelar realmente o amor de Deus. Amém? Louvado seja Deus por isso. Vamos lá para a lição de terça-feira. Lição de terça-feira, desapropriação ou aniquilação. E nos leva a estudarmos também alguns textos. Os primeiros textos, eu vou colocar aqui na tela para você, nos mostram o método e o plano divino. Ou seja, você vai observar dentro desses textos, por isso fica a dica aqui para você ler esses textos na sua casa, o método e o plano divino. Já a segunda parte dos textos, eu vou colocar aqui na tela para você também, a segunda parte dos textos nos levam ao propósito espiritual e à extensão, então, do juízo de Deus. Um ponto muito interessante ao ler esses textos, você vai observando que Deus, na verdade, ele não é um conquistador. E por que Deus não é esse conquistador? Porque, a verdade, tudo pertence a Ele. Amém? Louvado seja Deus por isso. Você tem uma casa, você tem um carro, você tem uma família, você tem um filho, tudo pertence a Deus. Ele é o dono de tudo. E por isso nós devemos ser fiel a este Deus. Se você tem um trabalho, você deve ser fiel a Deus. Se você tem um salário, você deve ser fiel a Deus, nos dízimos e nas ofertas, porque, aliás, tudo pertence a Ele. E isso é uma forma de nós mostrarmos que tudo pertence a Ele. Amém? Louvado seja Deus por isso. Mas é muito importante, então, você entender que Deus ele não é um conquistador, porque tudo realmente pertence a Ele. Mas Ele é aquele que intervém para limpar o mal, para purificar a terra. Amém? Louvado seja Deus. Quando você observa no contexto de Canaã, você vê que é uma conquista para redenção e purificação. A destruição dos povos nos leva também ao contexto do juízo final. Você vai observar que isso irá acontecer também nos últimos dias, aonde aqueles que escolheram estar do lado do mal serão destruídos, porque o salário do pecado é a morte. Mas aqueles que escolheram estar do lado de Deus terão a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus por isso. O fogo destruidor, mostrado em Deuteronômio capítulo 9, e esse é um texto realmente muito interessante, purifica o local para a presença divina. Ou seja, podemos dizer assim que não era um prazer para Deus essa destruição, mas uma purificação. E Deus precisa então purificar todas as coisas. E se as pessoas escolheram continuar andando no caminho errado, Deus precisa purificar. Isso significa uma purificação por completa, destruindo também aqueles que não querem servir a Deus, que não querem realmente andar de acordo à vontade de Deus, que não querem um mundo perfeito, que não querem um mundo sem dor, um mundo sem sofrimento, um mundo sem lágrimas. Aqueles que não querem isso, Deus irá ser fiel também ao que eles quiserem. E se eles não querem a Deus, Deus será fiel. Deus é um Deus justo. Deus não irá obrigá-los a servir a Deus se eles não querem servir a Deus. E amém por isso. Louvado seja Deus.
Agora, se você escolher servir a Deus, Deus é um Deus justo e Deus é fiel. E Deus voltará a este mundo e te dará o privilégio para você ter a vida eterna ao lado dele. Amém? Louvado seja Deus por isso. O autor coloca alguns pontos muito importantes dentro dessa lição, da parte de terça-feira, e eu quero ler aqui algumas partes com vocês. A primeira delas é entender que o propósito original de Deus para os cananeus não era aniquilá-los, mas em vez disso, desapropriá-los do território. Esse era o propósito realmente de Deus. Não era aniquilá-los, mas realmente desapropriá-los do território. Os textos que ordenam que Israel, talvez você vai olhar, mas há textos, pastor, que está ordenando que Israel venha a destruir. É interessante você notar que esses textos que ordenam que Israel deveria destruir algo se referem especialmente a objetos inanimados. Isso mesmo. Como artigos de adoração pagã e objetos dedicados, então, à destruição. Então, eram esses objetos que Deus, então, pede para Israel destruir. A Guerra Santa, ela se dirigia principalmente à cultura e à sociedade corrupta de Canaã, onde a única parte da população cananeia condenada à destruição, ela consistia, então, naqueles que se retiraram para as cidades fortificadas. Ou seja, aqueles que são destruídos, as pessoas que são destruídas, são pessoas que continuaram a se rebelar de maneira obstinada contra o plano de Deus e, consequentemente, endureceram o coração, assim como você vê no contexto de Faraó no Egito. Alguém que endurece o coração. Não é Deus que endurece o coração de Faraó. Ele mesmo endurece o seu coração não querendo servir a este Deus. E o povo que é destruído dentro deste contexto agora nessas guerras são também aquele povo que não escolhe servir a Deus, mas prefere continuar em sua cultura, em seus costumes, em seus princípios, que é uma rebelação contra a vontade de Deus. E, consequentemente, esse povo, então, é também destruído, porque Deus precisa purificar todas as coisas. Amém? Esse ponto realmente é muito interessante nós entendermos. Ou seja, o mesmo Deus que julga é o Deus que luta por você. Ele não guerreia para destruir, mas para salvar. Ele quer realmente purificar, mas para purificar, ele vai precisar, então, destruir todo o mal. E isso coloca-se também aqueles ou pessoas que também escolhem servir o mal, ok? Esse ponto realmente é muito interessante nós entendermos. Deus não julga para punir, mas para restaurar. Deus quer restaurar realmente todas as coisas. E um dia, o justo juiz, ele colocará fim à guerra, dando a cada fiel a coroa da vitória. Amém? Louvado seja Deus. Vamos lá para a parte de quarta-feira, livre-arbítrio, e nos leva a estudarmos o livro de Deuteronômio, capítulo 20, e também o capítulo 13, e também o livro de Josué, no capítulo 10. E você vai ver aqui uns pontos bem interessantes dentro deste contexto do livre-arbítrio. Primeiramente, você vai observar isso claramente. Você vai notar que existem guerras contra cidades distantes, que o objetivo era qual? Era conquistar ou subjugar, oferecendo, então, um acordo de paz. Então você observa isso claramente. Mas você vai observar também que existe guerra contra a cidade de Canaã, que era realmente guerras de juízo. E essas leis, elas mostram um Deus de justiça e ordem, um Deus que estabelece limites e princípios, ok? O autor coloca que o termo hebraico usado para descrever a destruição de pessoas na guerra é o termo herem. E a prática da destruição total, esse termo herem, descreve o justo juízo de Deus contra o pecado e o mal. Ou seja, as pessoas entregues à destruição foram aquelas, o autor coloca isso na lição, que se rebelaram contra os propósitos de Deus e os desafiaram, rejeitando todo arrependimento. Portanto, a decisão de Deus de destruí-los não foi arbitrária nem nacionalista. Deus simplesmente é um Deus justo e vai cumprir com o que eles realmente plantaram. Se eles plantaram o mal, eles vão colher o mal. Se plantar o bem, vão colher o bem. Aliás, se você plantar laranja, você vai colher uva? Não. Se você plantar laranja, você vai colher laranja.
Eles optaram em plantar o mal. Deus oferece o livre-arbítrio. Deus não obriga, Deus não é um Deus arbitrário que obriga alguém a plantar aquilo que ele quer. Mas Deus dá a dica, Deus mostra o que é certo, Deus mostra a verdade. E quando uma vez eu conheço a verdade ela pode me libertar. A palavra de Deus mesmo diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Dos enganos do inimigo de Deus. Mas ela só me libertará se realmente eu praticar a verdade. Só que Deus não irá te obrigar a praticar a verdade. Deus te apresenta a verdade e faz uma pergunta para ti. Você quer servir a Deus ou aos deuses deste mundo? Você tem o direito de escolha. Isso é o livre-arbítrio. Agora, se você escolher servir não a Deus, você tem que entender que Deus irá purificar todas as coisas. E uma consequência é também destruir o mal por completo. E o mal é destruir o inimigo de Deus e todos aqueles que se prostraram e se colocaram do lado do inimigo de Deus. Ok? Esse ponto realmente é muito interessante nós entendermos. Que Deus, sim, estabelece limites e sempre oferece a chance de arrependimento. Deus estabelece limites. Ele diz o que é certo e o que é errado. Mas se você fez o errado, Deus sempre te dá a chance do arrependimento, até que a porta da graça esteja aberta. Quando a porta da graça se fechar, aí não haverá mais tempo. Mas enquanto a porta da graça está aberta, Deus realmente cuida de você. E Deus quer realmente com que você possa estar do lado dele. Deus luta por você e Deus quer que você um dia tenha vida eterna ao lado dele. Amém? Louvado seja Deus por isso. Deus hoje nos chama não a destruir cidades, mas a derrubar os ídolos do coração. 1 Coríntios, capítulo 10, no verso 14. O mesmo Deus hoje, o Deus que chamou Israel, é o mesmo Deus hoje que nos chama, Israel espiritual, a permanecermos firmes e puros perante as idolatrias deste mundo. E aqui eu vou para a lição de quinta-feira. Lição de quinta-feira, o príncipe da paz nos leva também a estudarmos alguns textos. Isaías capítulo 9, verso 6, nos leva a entender que esse texto nos aponta para Jesus, ou seja, o plano de Deus era um governante justo e bom, onde nos mostra o ideal divino, que é baseado no reino de paz, justiça e realmente graça, sabedoria, centrado então no príncipe da paz. Nos leva também a estudarmos Isaías capítulo 11, onde você vai ver a expressão usada rebento, que seria Jesus, que era o descendente de Jessé, que era pai de Davi, e além disso, onde o ideal é um Deus cheio do Espírito Santo. E aqui nós vamos compreendendo um pouco sobre o ideal de Deus. O ideal de Deus era realmente um governo de paz universal. O ideal de Deus é realmente um governo justo e bom. O ideal de Deus era um plano grandioso, era um reino de paz. O ideal de Deus, quando você vai no livro de Miqueias, você vai ver que era transformar a violência em produtividade. Ou seja, o plano de Deus sempre foi estabelecer um reino de paz. O plano de Deus sempre foi a justiça. O plano de Deus sempre foi a harmonia universal. O plano de Deus, o que Deus sempre desejava é que Israel fosse realmente um modelo, que Israel realmente fosse uma bênção, que se cumprisse o que ele disse para Abraão, se tu uma bênção. O ideal do plano de Deus é ampliado em Cristo para a igreja. O ideal do plano de Deus, em especial, é um mundo restaurado, o reino eterno, onde um dia isso irá acontecer. E quando, pastor? Quando ele voltar para nos buscar. Amém? O autor também nos leva a estudar o livro de 2 Reis, capítulo 6, onde ele diz, em outras palavras, que Deus quer revelar o seu poder e misericórdia. Deus deseja que seu povo viva pela fé e não pelo medo. Amém? Louvado seja Deus por isso. Viva pela fé. Entenda que o nosso Deus luta por você. E por mais que às vezes pareça difícil, impossível, Deus está contigo. Ele luta por você. Amém? O episódio de 2 Reis nos leva ao contexto histórico onde o rei da Síria, esse episódio é bem interessante, ele envia então o seu exército para prender Eliseu. E você vai perceber que o servo de Eliseu ele fica assustado, com medo do exército. Mas Eliseu não fica. E você lê isso lá no verso 16. E por que Eliseu não fica?
porque ele sabia que há um Deus Todo-Poderoso que luta por nós. E dentro deste contexto você vai observar então que Deus ele abre os olhos do servo. E quando Deus abre os olhos do servo, o servo vê um monte cheio de cavalos e carros de fogo, aonde ele observa que o exército de Deus é muito maior do que o exército do inimigo de Deus. Que Deus nos protege em meio aos conflitos deste mundo, em meio às batalhas que nós enfrentamos diariamente. Amém? Louvado seja Deus por isso. O propósito de Deus é ensinar pela fé e não pelo medo. O propósito de Deus é revelar o seu poder protetor e misericordioso. O propósito de Deus é mostrar que a graça e o perdão são mais fortes que a vingança. O propósito de Deus é um povo que transmitia paz, amor, restauração. O propósito de Deus é abrir os olhos espirituais de todos por meio de Cristo Jesus. O propósito de Deus é purificar todas as coisas e um dia viver num mundo sem dor, sem sofrimento. O propósito de Deus é voltar a este mundo para buscar todos aqueles que se prostraram e se colocaram Deus em primeiro lugar em sua vida. Você tem sido essa pessoa? Não? Então hoje ainda há tempo de você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Amém? Louvado seja Deus por isso. E aqui eu encerro a lição. Que Deus possa te abençoar a entender que esse Deus que guerreia realmente está diante de tudo. Ele está conduzindo todas as coisas. Ele está cuidando de você. Eu sei que você tem lutas, você tem guerras espirituais na sua vida, como todos têm neste mundo. Mas entenda, quando você acha que você não tem força, entenda que há alguém que luta por você. Há uma destra fiel estendida para você. Ele está diante de tudo. Quando você olha para o lado e parece que o inimigo vai te derrubar, onde parece que o exército do inimigo realmente é maior, onde você entende que você não tem força suficiente para vencer, você precisa ter fé e entender que existe também as hostes celestiais. Existe um Deus que guerreia por você e o exército de Deus é muito maior. Amém? Louvado seja Deus. Confie nesse Deus. Entregue teu caminho a Ele e o mais Ele tudo fará. O nosso Deus é um Deus de justiça, é um Deus justo, um Deus de amor e um Deus que irá purificar todas as coisas. E um dia o mal não mais existirá. Por isso, o meu apelo para você hoje, coloque-se do lado de Deus. Coloque-se a seguir o caminho estreito, que é aquele caminho que vai te levar a Canaã celestial. Não opte para seguir as coisas do mundo, porque as coisas do mundo te levará contrário a Deus, te levará à idolatria deste mundo e no findar dele te levará à morte eterna, porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus que guerreia por nós, virá a este mundo para nos dar um mundo perfeito novamente, como ele fez lá na criação. E para que isso aconteça, sua justiça irá acontecer, ele irá purificar todas as coisas, exterminar por completo o mal. E isso indica que ele vai realmente exterminar também aqueles que escolheram plantar o mal, para que não haja mais o mal no mundo. Amém? Que você possa ser aquela pessoa que busca realmente plantar o bem, busca realmente colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e se preparar para a volta dele. Amém? Louvado seja Deus por isso. Ore comigo neste momento, Pai querido. Obrigado, Jesus, por estar conosco em todos os momentos da vida. Obrigado, Senhor, porque entendemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que esteve com o povo de Israel no passado e é o Deus que está conosco hoje. O Deus que fez parar o sol é o Deus que pode realizar inúmeros milagres em nossa vida hoje. É o Deus que guerreia por nós. E é um Deus que prometeu que irá purificar todas as coisas. É um Deus que prometeu que vai voltar a este mundo. Não apenas veio a este mundo morrer por nós, mas prometeu que vai voltar e nos dará direito a um dia ter a vida eterna ao teu lado. Muito obrigado, meu Deus, por isso. Eu te agradeço, ó Pai, e peço e clamo por cada pessoa que ouve essa lição. Nos ajude, ó Pai, a realmente colocar o Senhor acima de tudo e de todos em nossa vida, a realmente ter o Senhor como primeiro em nossa vida, a seguir o teu caminho, custe o que custar, e se preparar a cada dia da nossa vida para muito em breve estar contigo quando o Senhor voltar para nos buscar. Essa é a minha oração, ó Pai, e já também é o meu agradecimento, porque sei que o Senhor nos ouve. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine. Amém.